Olá, bom dia. Somos alunos do Federal Baiano Campus Valença, do terceiro ano B. Componente da equipe, Ladley, Lucas, Geisa e Edmile. Hoje vamos fazer a apresentação da disciplina Geografia. Principal tema é árabe/israelense. As guerras árabes-israelenses foram os conflitos travados entre Israel e as nações árabes ao longo do século XX. Esses conflitos iniciaram-se a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, e foram motivados pelo controle da Palestina. Ao todo, foram disputados 4 conflitos entre israelenses e as nações árabes. A origem dos conflitos entre árabes e israelenses está diretamente relacionada com o surgimento do sionismo no final do século XIX. O sionismo teve origem oficialmente em 1896, a partir de um livro publicado por um jornalista húngaro que se chamava Theodor Herzl. Esse livro chamava-se O Estado Judeu e defendia a ideia da criação de um Estado para os judeus. O sionismo surgiu no auge dos nacionalismos europeus do final do século XIX e foi uma resposta ao antissemitismo, que ganhava força na Europa, especialmente no leste europeu. A partir daí, formou-se uma série de organizações sionistas, que passaram a defender politicamente a formação desse Estado judeu, e começou-se a investigar a possibilidade de que esse Estado surgisse na Palestina. No começo do século XX, a Palestina era majoritariamente ocupada por árabes e muçulmanos. Dos 644 mil habitantes, somente 56 mil eram judeus. Durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses haviam prometido a criação de um Estado judeu para os sionistas em 1917, a partir da Declaração de Balfour. Durante a década de 1930, uma série de fatores reforçou a imigração de judeus para a Palestina. As organizações sionistas, por exemplo, estavam contando com o apoio dos britânicos no estabelecimento de núcleos de colonização de judeus na Palestina. Além disso, a crise de 1929 havia fortalecido os movimentos fascistas na Europa e registrou-se um crescimento acentuado do antissemitismo. À medida que a presença judaica na Palestina aumentava, a rivalidade com os árabes também crescia. Isso gerou duas respostas. A primeira, revoltas organizadas pelos movimentos nacionalistas dos árabes palestinos. A segunda, formação de milícias de extrema-direita entre os judeus, que atacavam localidades habitadas pelos árabes. Depois da Segunda Guerra Mundial e por causa do Holocausto na Europa, a presença dos judeus na Palestina aumentou consideravelmente. Em 1945, os judeus eram 808 mil de 1,97 milhões de habitantes da Palestina. Nesse momento também houve o fim do domínio britânico sobre a Palestina. A resolução da disputa entre árabes e judeus foi entregue para a ONU. A Primeira Guerra Árabe-Israelense aconteceu após a proclamação do Estado de Israel. Esse conflito estendeu-se até janeiro de 1949 e iniciou-se quando as forças do Egito, Síria, Transjordânia, atual Jordânia, Líbano, Iraque, além das forças palestinas, organizaram um ataque contra Israel. O ataque dos árabes iniciou-se com os bombardeios sobre Tel Aviv, capital de Israel, além de terem sido organizados ataques terrestres dos exércitos árabes. Havia, no entanto, uma grande diferença no treinamento entre as duas forças. O melhor preparo das forças israelenses deu-lhes a vantagem nesse conflito. A guerra só foi encerrada em 9 de janeiro de 1949, quando as nações árabes assinaram um armistício com Israel, que saiu como o grande vencedor dessa guerra. Ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense, o território de Israel aumentou cerca de 1/3, e os israelenses passaram a dominar cerca de 79% do território da Palestina.
A grande consequência dessa guerra foi colhida pelos palestinos. Além das perdas territoriais, a guerra forçou mais de 70 mil palestinos a refugiar fora dos territórios que haviam sido conquistados por Israel. Isso ficou conhecido pelos palestinos como Nebak, que do árabe significa tragédia. O Estado de Israel até hoje não permite o retorno desses refugiados para os antigos territórios. A paz entre os árabes e os israelenses são o fundamentalismo dos grupos islâmicos, o radicalismo das lideranças judias, os assentamentos judeus na parte oriental de Jerusalém, os refugiados palestinos em outros países árabes e a construção do muro na Cisjordânia. Olá, meu nome é Ladis. Falando um pouco sobre a Primeira Guerra entre Arábia e Israelense, ocorreu entre maio de 1948 e janeiro de 1949, opondo-se de um lado Estado de Israel e de outro alguns países da Liga Arábia, dentre eles Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. A declaração de guerra por parte dos árabes aconteceu como resposta à decisão da ONU em criar o Estado de Israel em 1948. A perseguição nazista aos judeus na década de 1930 foi mais um estímulo para o deslocamento de contingentes judeus para a região. Em 1948, a ONU decidiu criar o Estado de Israel, dividindo a Palestina em duas partes, uma porção de terras de 11.500 km² para os cerca de 1,3 bilhões de palestinos, e outra de 14.500 km² para os cerca de 700 mil judeus que habitavam a região. Os árabes recusavam-se a reconhecer o Estado de Israel e não houve a formação do Estado palestino. Dessa forma, a declaração de guerra de alguns dos países da Liga Árabe em maio de 1948 transformou-se na Primeira Guerra entre Árabe e Israelense, com o forte apoio dos Estados Unidos. Israel derrotou seus adversários ocupando os territórios da Galileia, o deserto de Nível, a Cisjordânia e o oeste do Rio Jordão. Jerusalém foi dividido em duas partes, a parte ocidental, pertencente a Israel, e a oriental, Jordânia. A faixa de Gaza ficou sob o comando do Egito. Mas o conflito não era apenas em virtude de religião distinta entre árabes e judeus. Os motivos econômicos, principalmente os ligados ao petróleo, estavam-se na raiz das guerras árabe-israelense. A principal consequência da Primeira Guerra Árabe-Israelense, além do aumento territorial de Israel, foi a expulsão de quase 1 milhão de palestinos destas terras conquistadas, dando-se origem à chamada Questão Palestina, uma luta pela recuperação territorial. A Guerra de Yom Kippur foi um conflito armado ocorrido em 1973, envolvendo israelenses e árabes na região próxima ao Canal de Suez, na fronteira do Estado de Israel com o Egito. A Guerra de Yom Kippur demonstrou o repúdio dos árabes à presença judaica na religião, bem como o incômodo com a criação do Estado de Israel. Até hoje, os dois povos ainda estão em conflito, disputando terras e domínios da região. A consequência principal dessa guerra foi a crise do petróleo, que marcou os anos seguintes, promovendo mudanças econômicas e políticas no mundo todo. O petróleo era a principal fonte de energia para os países ocidentais. Esses países, seguindo as orientações dos Estados Unidos, maior nação capitalista, apoiaram Israel nos conflitos contra os inimigos na região. Os países árabes eram os principais produtores de petróleo e controlavam os preços do barril no mercado externo. Logo após a Guerra de Yom Kippur, como forma de retaliação ao apoio dos ocidentais aos israelenses, os árabes decidiram aumentar o preço do barril de petróleo, atingindo em cheio a economia de muitos países do Ocidente, dependentes dessa fonte de energia.
Com o encarecimento do petróleo, houve uma reação em cadeia, pois houve reajuste de preços em muitos produtos que dependiam do petróleo para serem produzidos. Por outro lado, essa crise incentivou os países a buscarem fontes de energias para não dependerem mais de uma única fonte e das interferências externas. Diz respeito à população palestina no pós-guerra de Yom Kippur, Israel impõe cotas especiais de drenagem de poços de água aos palestinos. Se a cota fosse ultrapassada, a população pagaria uma mesada. Desta forma, Israel esperava controlar melhor os recursos hídricos. No entanto, no dia a dia dos palestinos, eles sofreram com essa imposição, levando com que a população começasse a perceber que a situação de privação e desigualdade devido à diminuição visível dos recursos destinados à Palestina e o aumento dos preços da água. É importante ressaltar que, mais uma vez, precisavam destes recursos para poderem serem autossuficientes e para se imporem perante Israel, enfraquecendo. Os resultados finais acabaram por não ser tão melhores para a coligação árabe. O Egito não conseguiu recuperar a península de Sinai, apenas uma pequena porção do território do lado leste do Canal de Suez, e a Síria perdeu ainda mais território para Israel, nos montes de Golã. Israel conseguiu adquirir mais território a oeste do Canal de Suez, mas perdeu a noção da invencibilidade e autoridade que antes detinha.